A paz do Senhor. Hoje, aqui no nosso canal, Momento da Palavra, eu quero deixar neste momento uma palavra, uma reflexão para nós. Está no livro de João, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. O 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Bom, essa passagem conta a história de duas mulheres que vivenciaram o que para mim é a dor mais profunda, né, que o ser humano pode enfrentar, que eu creio que é a dor da perda do ente querido. Aqui nessa passagem a gente vai ver no início do capítulo 11, duas mulheres que envia, manda, não sei, que avisem Jesus que seu irmão Lázaro está enfermo, e elas tinham a total convicção, a total certeza que o mestre, o amigo de Lázaro, viria imediatamente para socorrer o amigo. Mas isso não acontece. A palavra diz que o Senhor ainda demorou-se a ir, e 4 dias após Lázaro já estar morto, Jesus então chega a Betânia. Quando Jesus chega a Betânia, a primeira que vai ao seu encontro, quando sabe que ele está ali, é Marta. Ela sai correndo ao encontro do mestre, e ali ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Porque ela sabia, ela entendia que aonde o mestre estivesse, que aonde a presença do Todo-Poderoso estivesse, o mal tinha que sair, o mal não resistiria, a enfermidade não resistiria, a morte não resistiria, não agiria, seria impedida de agir. Mas o Senhor, ele tem um diálogo ali então com ela, dizendo que ele era a ressurreição, ele é a vida, e ainda que estivesse morto, mas aquele que cresce, ainda que estivesse morto, viveria. E ele disse: tu podes crer em mim, não morrerá eternamente, porque o Senhor diz: e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisso? E ela sim, ela cria, só que ela estava achando que o Senhor estava falando num tempo futuro, na ressurreição, né, no juízo final. Não, o Senhor não estava falando nesse tempo, o Senhor estava falando para o já, o Senhor estava falando para o agora. Mas ali, diante desse diálogo, o Senhor manda que chame a Maria. Eu quero dizer para ti nessa tarde, muitas Martas têm se levantado, têm ido ao encontro do Senhor, têm feito muito bem, mas o Senhor tem chamado Marias, mulheres que amam estar aos pés dele, que entendem que no princípio, no início da caminhada, no início da prova, no início de tudo, o nosso lugar, ou o lugar dela é estar aos pés do Mestre, aprendendo, se fortalecendo na palavra, na oração, no jejum, na intimidade com Ele, na intimidade com Jesus. Ei, o Mestre te chama, mulher, para vivenciar o milagre que tu espera e que tu precisa na tua vida, para ressuscitar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. O Senhor te chama, o Senhor manda chamar, é o Deus Todo-Poderoso que manda te chamar nesta tarde, nesta manhã, nessa noite, não sei que hora você vai estar ouvindo esse áudio. Mas no 32 nós vamos ver que quando Marta então vai até Maria, então ela se lança, quando ela chega diante de Jesus, ela se lança aos seus pés e ela diz a mesma coisa que Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas notamos que antes dela falar qualquer coisa, antes dela abrir a boca, ela estava onde? Ela se lançou aos pés do Mestre. Então, antes de tomar qualquer atitude, minha irmã, meu irmão, antes de abrir a tua boca para falar qualquer coisa, se lance aos pés do Mestre. Arabassura mandarabachai.
Aleluia! E Jesus, quando ele vê essa situação, ele vê tudo derramado aos pés dele, na presença dele, ele vai mandar que retirem a pedra. E ele vai chamar à existência aquilo que é necessário, aquilo que estava morto, aquilo que precisa ser restituído, aquilo que precisa ser ressuscitado na tua vida. O Senhor está disposto. Mas não se esqueça que antes do milagre o Senhor vai mandar que retire a pedra. Aleluia. Então faça a tua parte. A tua parte é retirar a pedra. A do mestre é trazer vida ao que está morto. Porque retirar a pedra, muitos homens que estavam ali podiam fazer. E assim o fizeram. Mas trazer Lázaro da morte para a vida era só Jesus. E é isso que nós precisamos aprender. Que nós temos que chamar Jesus. E quando ele chega, é para trazer vida. É para agir naquilo que é impossível. É para ressuscitar aquilo que estava morto. E no capítulo 12 nós vamos continuar aprendendo com Maria, que após a ressurreição, após o milagre, após a prova, ela continuava aos pés do Senhor. Eu acho muito linda essa história, irmãs e meus irmãos. Mas que nós venhamos estar aos pés do Mestre, porque quem nos chama é Ele. Quem manda nos chamar é Ele. E Ele está nos chamando nesse dia para viver milagres. Amém. Glória a Deus. Um bom dia na paz do Senhor.